Oi, gente! Hoje eu trouxe pra vocês esse cropped, que foi o pedido de uma seguidora lá no Insta, a Janaína. Janaína, eu espero que você goste do modelinho. Como eu te falei, eu mudei um pouquinho a parte de cima no desenho. Eu mudei só um pouquinho, mas o modelo continua o mesmo, tá? Eu espero que você goste. Esse modelinho é bem legal, ele não precisa de forro, por conta de ser todo feito em pontos altos, então ele fica todo fechado, não aparece muito, só tem uns espacinhos mesmo na parte do desenho principal, tá? Mas nada muito aberto, né? É bem interessante. O tamanho que eu vou fazer nesse vídeo, né, nessa peça, é o tamanho P, mas durante a aula eu passo os outros centímetros dos outros tamanhos também, tá? Ele é super fácil de fazer, o desenho é super simples, e como eu faço nos outros vídeos, eu sempre faço uma amostra antes do ponto, e depois eu mostro pra vocês a peça já feita, né? Essa peça vai ser diferente, eu vou fazer com vocês carreira por carreira, justamente por causa do desenho que tem no meio, então as carreiras não vão se repetir, vai ser sempre diferente. Então eu vou fazer com vocês a peça inteira, vou mostrar carreira por carreira, passo a passo bem detalhado. Então não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, caso você queira também pedir alguma peça, é só me enviar a foto lá no direct. Eu demoro um pouco para fazer, mas eu trago a peça para vocês, tá? A gente vai iniciar então pelos materiais. O fio que eu usei nessa peça foi a linha Anne, mas tem vários outros fios que vocês podem usar também, como a linha Charme, a Camila, a Verano, que é própria para biquínis, a Fiore, da Euroma, que eu descobri recentemente, eu achei uma linha super incrível, além de ser um preço ótimo. Então tem várias opções aí para vocês, tá? No caso, eu utilizei a linha Anne mesmo e a agulha número 1,75 milímetros. A gente vai precisar também de uma fita métrica, é muito importante, a gente sempre tem que ter uma fita métrica para fazer peças de roupas, tá? E o forro é opcional, mas no caso, nessa peça não precisa de forro, como eu já falei, por conta do ponto ser bem fechadinho, tá? Vamos começar então o passo a passo. Então, a gente vai iniciar com as correntinhas. Você vai fazer as correntinhas até atingir os centímetros do tamanho que você estiver fazendo. Eu vou deixar os centímetros aqui na tela para vocês. Então, você vai fazer as correntes até esse centímetro. Lembrando que a quantidade tem que ser um número par, tá? Então, você vai fazer aí até atingir os centímetros do seu tamanho. E a quantidade tem que ser um número par. Feita então todas as correntes, nós vamos subir mais 5 correntinhas para poder dar certo a sequência da próxima carreira. Nós vamos pular as 3 primeiras correntes, vamos para a 4ª correntinha e vamos fazer um ponto alto. No próximo ponto de base, mais um ponto alto. Próxima correntinha de base, mais um ponto alto. Então, essa carreira é somente isso, tá? A gente vai colocar um ponto alto para cada correntinha até chegar no final. Quando você fazer aqui todas essas carreiras, quando chegar lá na última correntinha, eu recomendo você contar quantos pontos tem. Esse ponto, ele tem que ser uma quantidade par mais 3. Por exemplo, o meu deu 100 pontos altos mais 3, ou seja, 103. Então, a quantidade, ela tem que estar certinha, ela tem que ser um número par mais 3 correntes, tá? Então, quando você chegar lá no final, confirma para ver se o número, a quantidade está certinha, tá? Feita então toda a carreirinha de pontos altos, para a próxima carreira a gente vai precisar fazer uma contagem de pontos, tá? É somente nessa carreira que a gente precisa contar, de resto é só ir seguindo. Então, para fazer a próxima carreira, que é a segunda, a gente vai contar a quantidade que a gente tem de pontos altos, vamos fazer a quantidade menos 3, tá? E o resultado a gente vai dividir por 2.
O número que der é o tanto de pontos altos que a gente vai fazer para cada lado, tá? Então, no meu caso, eu tinha ao todo, a quantidade de pontos altos ao todo da carreira era 103, tá? Então, eu fiz 103 menos 3, ficou 100. Peguei o 100 e dividi por 2, deu 50. Então, para cada lado da minha carreira, para cada parte, vai ter 50 pontos altos, tá? 50 pontos altos para a primeira parte e 50 pontos altos para a segunda parte. No seu caso, você vai fazer essa continha aí com o seu, porque talvez dê um número diferente, tá? Uma quantidade diferente de pontos. A gente vai utilizar, então, agora esse número para essa carreira que a gente vai fazer. Vamos lá, então. Então, nós vamos subir 3 correntes. Vamos contar já essas correntinhas como um ponto alto, tá? Vamos no próximo ponto de base, faz um ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até dar a quantidade que a sua continha deu, que no meu caso, como eu já falei, é 50. Então, eu vou fazer aqui ao todo 50 pontos altos. Você vai fazer o tanto que o seu resultado deu. Feito, então, aqui os 50 pontos altos, a gente vai fazer a divisão, tá? Então, ficou 50 pontos altos para esse lado. A gente vai fazer um espaço aqui. Então, nós vamos fazer 3 correntes. Vamos pular 3 pontos de base e no quarto, a gente recomeça a fazer os pontos altos. Então, vai colocando agora um ponto alto para cada ponto de base até o final, que vai dar o mesmo tanto que deu aqui no início. No meu caso, eu tinha feito 50 pontos altos, desse lado eu vou fazer também mais 50 pontos altos, tá? É só fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no último ponto. Fiz, então, aqui toda a minha carreirinha. Para a próxima carreira, a gente sobe 3 correntes, vira. Vamos no próximo ponto e faz um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Então, essa parte aqui de início sempre vai ser a mesma coisa. Coloca um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no meio da carreira, aonde tem aquele espacinho, tá? Então, vou fazer até aqui. Fiz, então, aqui todos os pontos altos. Chegando aqui, eu deixei o último ponto sem fazer, tá? Então, deixa ali o último ponto antes do espaço sem completar, sem fazer um ponto alto nele. Nós vamos fazer 2 correntes, vamos vir aqui dentro desse espaço de correntinhas e vamos colocar um ponto alto aqui dentro do espaço. Ficando assim. Vamos fazer mais 2 correntes, a gente vai pular o próximo ponto alto de base, pula um e no próximo faz um ponto alto. E aí, é só recomeçar os pontos altos novamente. Então, a gente pulou um de cada lado do espaço, tá vendo? Um antes e um depois. Agora, é só fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final. Fiz aqui, então, toda a minha carreira. Para a próxima, a gente começa do mesmo jeito, tá? Então, a gente sobe 3 correntes. Vira e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, até chegar lá no meio da carreira, antes daquele espacinho, tá? Então, é sempre aqui, esse começo é sempre dessa forma, tá? Fiz aqui, então, todos os pontos altos e chegando ali no espacinho, eu deixei o último ponto sem nada, tá? Então, a gente pula ali o último ponto, vamos direto pro espaço. Então, nós vamos fazer 2 correntes, pula aquele último ponto alto, vamos aqui dentro do espaço e faz um ponto alto. No próximo ponto alto de base, coloca um ponto alto. E dentro do próximo espacinho,
mais um ponto alto. Então, aqui dentro desse espaço, a gente ficou com um bloco de 3 pontos altos, tá? Faz 2 correntes. Nós vamos pular ali aquele próximo primeiro ponto, vamos no próximo e faz um ponto alto. Então, esse meinho, ele ficou assim, ó. E o desenho vai começar a se formar. Agora, é só fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, até chegar lá no final. Fiz aqui toda a minha carreira e também já comecei a fazer a próxima. Então, lembra que eu falei que a gente sempre inicia com os pontos altos? Então, eu já adiantei aqui a próxima carreira, fiz os pontos altos até chegar ali no espaço, tá? Então, chegando ali no espaço, agora a gente não vai deixar o último ponto sem fazer, tá? A gente vai completar os pontos altos até o último. Olha só, eu não pulei nenhum ali. Tá? Então, aqui a gente vai fazer 2 correntes. Nós vamos ali naqueles 3 pontos altos. Vamos no primeiro deles e coloca um ponto alto. O segundo, também um ponto alto. E no próximo, que é o terceiro e último, também coloca um ponto alto. Então, a gente repetiu os 3 pontos altos da carreira anterior. Vamos fazer 2 correntes. Vamos no próximo ponto alto de base, então a gente não pula ele, tá? A gente vai fazer um ponto alto nele. E agora é só continuar fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Então, eu vou terminar essa carreira e fazer mais uma igual essa. Ou seja, a gente fez aqui a parte dos pontos altos e no espaço a gente colocou os 3 pontos altos, a gente repetiu. Então, a gente vai fazer isso mais uma vez, para ficar ao total com 3 carreiras iguais de 3 pontos altos ali no meio, tá? Então, eu vou fazer aqui essas carreirinhas e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui todas as minhas carreirinhas e já iniciei a próxima, que é só fazer os pontos altos. Então, se a gente for contar desde o início da primeira carreira, desde lá da primeira, agora aqui a gente tá na 7ª carreira, tá? Só para vocês não se perderem. Então, eu fiz ali os pontos altos e chegando no espaço, a gente não vai fazer agora os 3 pontos novamente, tá? A gente vai aumentar o desenho. Então, eu fiz os pontos altos até o penúltimo. No último ponto, eu não coloquei, tá? Nós vamos fazer 2 correntes. Vamos aqui dentro do espaço, faz um ponto alto. Para os próximos 3 pontos de base seguinte, a gente coloca um ponto alto para cada um deles. E no próximo espaço, coloca um ponto alto, inteirando um bloco de 5 pontos altos. Então, a gente estava com 3, agora a gente ficou com 5. Vamos fazer 2 correntes, vamos no próximo ponto alto, a gente vai pular ele. Vamos no segundo e começa a fazer os pontos altos novamente. Faz um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Então, eu vou fazer essa minha carreirinha, já vou iniciar a próxima para adiantar, vou fazer só a parte dos pontos altos, tá? Então, terminei lá a minha carreira, já iniciei a próxima parte dos pontos altos, fiz ali até o espaço. Então, aqui os pontos altos eu fiz até o último ponto alto, tá? Então, o último a gente não vai pular, a gente vai fazer até ele. Aqui a gente vai repetir a carreira anterior, então a gente faz 2 correntes e vamos fazer um bloco de 5 de novo. Então, agora é só fazer um ponto alto para cada um desses 5 pontos de base, repetindo assim a mesma sequência da carreira anterior. Feitos 5 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos no primeiro ponto de base seguinte, faz um ponto alto. E para os próximos, vai fazer um ponto alto para cada ponto de base.
Então, eu vou terminar essa carreira e fazer mais 2 vezes essa mesma sequência. Ou seja, na parte dos pontos altos é só fazer ponto alto, e na parte do espaço que tem aquele bloco de 5 pontos, é só repetir o bloco de 5 pontos altos, tá? A gente vai ficar no total com 4 carreiras dessas de 5 pontos altos no espaço, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho, a parte do desenho, tá? Eu tô falando. A primeira carreira do desenho a gente fez só com um espaço. A segunda carreira a gente fez com um ponto alto no espaço. A terceira, a quarta e a quinta carreira foram de 3 pontos altos, então foi um bloco de 3 pontos altos. E agora a gente vai fazer a sexta, a sétima, a oitava e a nona carreira com um bloco de 5 pontos altos, tá? Só para vocês não se perderem a sequência do desenho, tá? Então, vai ser assim. A gente fez um ponto, fizemos 3 carreiras de 3, e agora vamos fazer 4 carreiras de 5 pontos altos, tá bom? Então, eu vou terminar essa carreira, vou fazer mais 2 e já volto com vocês. Terminei, então, aqui as 4 carreiras de 5 pontos altos no espaço e já adiantei a próxima, que é a parte dos pontos altos. Então, já cheguei aqui na parte do espaço, na parte do centro, que é o mais importante. Então, eu fiz aqui os pontos altos até o penúltimo ponto. A gente vai deixar, então, o último sem fazer. Faz 2 correntes, vamos dentro do espaço e coloca um ponto alto. Para os próximos 5 pontos altos de base seguinte, vamos fazer um ponto alto para cada um deles, até chegar ali no próximo espacinho. Feito aqui os 5 pontos altos, dentro desse próximo espaço, a gente vai colocar mais um ponto alto. Então, agora a gente fez um bloco de 7 pontos altos. Faz 2 correntes, vamos pular o primeiro ponto alto, vamos fazer a partir do segundo, um ponto alto para cada ponto de base até chegar no final. Dessa vez, eu vou fazer os pontos altos até o final. E a próxima carreira eu não vou adiantar, porque a partir da próxima carreira a gente vai começar a fazer as diminuições nas pontas, tá? Então, eu vou só terminar essa carreira aqui e já volto com vocês. Terminei, então, aqui toda a minha carreira. E agora a gente vai começar a diminuir nas 2 pontas. Então, a gente tem que prestar atenção nas pontas e também na parte do desenho, tá? Então, a diminuição é bem simples. A gente faz 2 correntes, vamos virar, vamos no próximo ponto, vamos fazer um meio ponto alto. A gente conta esse ponto já como uma diminuição, tá? A partir de agora, é só fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no desenho central da carreira, tá? Até lá o espaço. Fiz aqui, então, todos os pontos altos, cheguei aqui na parte do desenho, e eu fiz os pontos altos até o penúltimo, tá? Deixei o último ponto sem fazer. Vamos fazer 3 correntes. Vamos lá no próximo ponto alto de base, faz um ponto alto. E é só fazer um ponto alto de base para cada para cada ponto de base seguinte. Então, a gente vai repetir o bloco de 7 pontos altos, tá? Então, aqui a gente fez mais 7 pontos altos. Vamos fazer 3 correntes. Nós vamos pular o primeiro ponto alto de base seguinte, vamos, a partir do segundo, fazer um ponto alto para cada ponto de base, até
sobrarem 2 pontos lá no final, tá? Então, nos últimos 2 pontos dessa carreira a gente não faz, porque a gente vai fazer a diminuição lá, tá? Então, eu vou fazer até o finalzinho e já volto com vocês. Fiz então aqui toda a minha carreira. Chegando aqui no final, vamos deixar os últimos 2 pontos sem fazer, como eu havia falado. A gente vai fazer uma diminuição. Nós vamos no próximo ponto, que é o penúltimo, e vamos fazer metade de um ponto alto. Deixa as 2 argolas na agulha. Próximo ponto, que é aquelas correntinhas, que já é o último ponto da carreira, faz mais uma metade de um ponto alto, ficando com 3 argolas na agulha. Agora é só fechar tudo de uma vez. Então, a gente já diminuiu 2 pontos nessa carreira, tá? Sobe 2 correntes, vira. Vamos no próximo ponto, faz um meio ponto alto. Então, para essa carreira, a gente também faz uma diminuição. Agora é só fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no desenho. Então, a partir de agora, a gente sempre vai fazer diminuições nas 2 pontas, tá? A gente sempre vai começar e terminar com diminuição. Fiz então aqui todos os pontos altos, cheguei ali no espaço. Então, a gente não vai repetir o bloco de 7 pontos, tá? A gente vai aumentar um para cada lado. Então, a gente faz 2 correntes, vamos no espaço, coloca um ponto alto. Agora, para os próximos 7 pontos de base seguinte, é só fazer um ponto alto para cada um deles. Chegando ali no último, a gente vai fazer ali dentro do próximo espaço mais um ponto alto. Então, dessa vez a gente ficou com um bloco com 9 pontos altos, tá? Faz 2 correntes, nós vamos pular o primeiro ponto, vamos no próximo e faz um ponto alto. Então, é só fazer agora um ponto alto para cada ponto de base seguinte, até sobrarem 2 pontos lá no final. No caso, vai ser um ponto alto e a diminuição da carreira anterior, tá? A diminuição é feita com 2 pontos, então, no caso, vai sobrar 3 pontos de base, se a gente for contar assim, tá? Chegando aqui no final, olha só, restou um ponto alto e uma diminuição. Mas, na verdade, se a gente for contar como ponto, vai ser 3 pontos altos, tá? Então, a gente vai fazer essa diminuição aqui, ó. Faz metade de um ponto alto no último e metade de um ponto alto naquele meio ponto da carreira anterior. Agora, fecha tudo de uma vez. Então, fizemos uma diminuição no final também. Para a próxima carreira, inicia com diminuição novamente. Faz 2 correntes. No próximo ponto, faz um meio ponto alto. Agora é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no desenho. Fiz aqui, então, todos os pontos altos e eu fiz até o penúltimo ponto. Eu deixei o último ponto alto ali, sem fazer nada, tá? Então, a gente vai fazer aqui 2 correntes. Nós vamos dentro do espaço, faz um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, segundo. A gente vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até a gente ter no total de 5 pontos. Então, feito aqui os 5 pontos, a gente faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. E vai fazendo ponto alto para cada ponto de base, e no espaço também coloca um ponto alto, inteirando os 5 pontos altos. Então, aqui a gente dividiu, a gente colocou 5 pontos altos para um lado, fizemos o espaço no meio e 5 pontos altos para o outro lado, tá? Fizemos uma divisão. Vamos fazer 2 correntes,
Vamos nos pontos altos, pula o primeiro e a partir do próximo é só fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. Lembrando que no final a gente vai ter uma diminuição também. Então, para adiantar, eu vou terminar essa carreira e já vou começar a próxima. Lembrando da diminuição, tá? Não esqueça de fazer a diminuição no final e no início. Então, vou terminar essa carreira, adiantar a próxima, que é só a parte dos pontos altos. E quando eu chegarem no desenho, eu volto com vocês. Terminei, então, lá aquela carreirinha, já adiantei aqui a próxima, fiz ali todos os pontos altos, com a diminuição no início, tá? Chegando aqui, ó, eu fiz até o penúltimo ponto, deixei o último sem fazer. A gente faz duas correntes, vamos lá no próximo ponto, faz um ponto alto, e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base, completando os 5 pontos novamente. Feito os 5 pontos, a gente faz duas correntes. Vamos aqui dentro do espaço, faz um ponto alto e mais duas correntes. No próximo ponto alto de base, faz um ponto alto. E aí é só fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, completando os 5 pontos altos novamente. Então, o nosso desenho tá ficando, tá crescendo, né? Faz duas correntes e vamos no próximo ponto, faz um ponto alto. Olha só como tá ficando o desenho. E vai fazer agora um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final. Quando chegar no final, faz uma diminuição. Para a próxima carreira também inicia com uma diminuição. Então, eu vou terminar essa carreira e já vou adiantar a próxima e já volto com vocês lá na parte do desenho. Terminei, então, aqui todos os pontos altos da próxima carreira. Chegando aqui no penúltimo, tá? Eu fiz os pontos altos até o penúltimo. No último, eu não fiz nada. Então, faz duas correntes. Aquele bloco de 5 pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto para cada um deles. Então, a gente só vai repetir o bloco de 5 pontos altos da carreira anterior, tá? Então, repetimos aqui o bloco de 5 pontos altos. Agora, a gente faz duas correntes. Vamos vir aqui nesse ponto alto que tem aqui no meio. E dentro dele, nós vamos colocar um total de 4 pontos altos, tá? Vai ficar apertadinho, mas é assim mesmo, tá? Coloca ali 4 pontos altos. Feito isso, a gente faz duas correntes. Vamos naquele bloco de 5 pontos altos novamente e vamos repetir. Então, é só fazer um ponto alto para cada um deles. Então, olha só como tá ficando o desenho. Tá crescendo na parte de dentro. Agora, a gente faz duas correntes. Vamos nos pontos altos, vamos pular o primeiro e a partir do segundo a gente faz um ponto alto para cada ponto de base até o final. Chegando no final, a gente faz uma diminuição e para a próxima carreira também inicia com uma diminuição. Então, eu vou terminar essa carreira, adiantar a próxima e já volto com vocês. Fiz aqui, então, todos os pontos altos da próxima carreira que eu falei que ia adiantar. E aqui a gente vai fazer os pontos altos até o último, tá? Então, ali a gente não pulou nenhum. Nós vamos fazer duas correntes. E naquele bloco de 5 pontos altos, a gente vai sempre repetir. Então, faz os 5 pontos altos novamente. Feitos 5 pontos, nós vamos fazer duas correntes. Nós vamos naqueles 4 pontos altos, no primeiro faz um ponto baixo.
No próximo, um ponto baixo. No próximo, que é o terceiro, um ponto baixo. O próximo, que é o quarto, um ponto baixo. Então, fizemos 4 pontos baixos no total. Faz 2 correntes. E no próximo bloco de 5 pontos altos, é só repetir os 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos no próximo ponto alto de base, faz um ponto alto. E é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, chegando lá no final faz uma diminuição. Então, vou terminar essa carreira e já vou adiantar a próxima, iniciando também com uma diminuição. Fiz aqui, então, todos os pontos altos. Eu fiz os pontos altos até chegar ali no último, tá? Então, a gente faz 2 correntes. Nós vamos no bloco de 5 pontos altos e vamos repetir os 5 pontos altos. Agora, a gente tá repetindo a mesma sequência da carreira anterior, tá? Feito aqui os 5 pontos altos, a gente faz 2 correntes e vamos ali nos pontos baixos. A gente vai fazer um ponto baixo para cada um deles, ficando no total com 4 pontos baixos novamente. Então, a gente apenas repetiu a sequência da carreira anterior. Vamos fazer 2 correntes. Vamos no próximo bloco de 5 pontos altos e faz os 5 pontos altos novamente. Feitos os 5 pontos altos, a gente faz 2 correntes, vamos nos próximos pontos e vamos fazer um ponto alto para cada um deles. Chegando lá no final, faz a diminuição. Então, você pode ver que essa carreira é a mesma coisa da carreira anterior. Então, tanto na parte dos pontos altos, quanto na parte do desenho. Então, a gente vai repetir essa sequência mais 2 vezes, tá? A gente vai ficar no total com 4 carreiras de pontos baixos na parte do desenho, tá? Então, vamos ficar com 4 carreiras no total. Para não ficar muito repetido o vídeo, eu já vou adiantar. Então, eu vou terminar essa carreira, vou fazer mais 2 e já volto com vocês. Terminei, então, aqui todas as carreirinhas de pontos baixos ali que eu falei. Ficamos no total com 4. Aqui não tem segredo, é só repetir a sequência, tá? E eu já adiantei a próxima, a parte dos pontos altos só, tá? Chegando aqui no desenho, vai mudar um pouco, então agora eu vou fazer com vocês. Faz 2 correntes, o bloco de 5 pontos altos, a gente repete os 5 pontos altos. Nós vamos fazer 3 correntes. Nessa parte aqui dos pontos baixos, a gente vai ali entre o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, entre ali os dois do meio, a gente vai colocar o ponto alto bem no meio deles, tá? Bem no centro, entre o segundo e o terceiro. Faz 3 correntes, vamos lá naquele bloco de 5 pontos e faz os 5 pontos altos novamente. Então, a gente ficou assim. Nós vamos fazer 2 correntes, vamos nos próximos pontos altos, sem pular, tá? A gente vai fazer um ponto alto para cada um deles até o final.
Lembrando que no final tem uma diminuição. Então, vou terminar essa carreira, já vou adiantar a próxima com uma diminuição no início, tá? Quando eu chegar aqui no desenho, eu volto com vocês. Cheguei, então, aqui na parte do desenho, fiz ali os pontos altos até o último ponto. Aqui a gente sempre faz duas correntes, repete o bloco de 5 pontos altos. Aqui a gente vai fazer 4 correntes. Nós vamos pular aqui toda essa parte do desenho central e vamos para o próximo bloco de 5 pontos altos, vamos repetir os 5 pontos altos. Então, a gente passou de um bloco para o próximo bloco. Ficamos com todo esse espaço entre eles, tá? Então, é só fazer ali os 5 pontos altos novamente. Feitos os 5 pontos altos, a gente faz duas correntes e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base seguinte, até chegar lá no final. No final a gente faz também uma diminuição. Então, vou terminar essa carreira, vou adiantar a próxima com uma diminuição no início. Quando eu chegar no desenho, eu volto com vocês. Fiz aqui, então, toda a minha carreirinha e já adiantei a próxima parte dos pontos altos. Fiz os pontos altos até o último, tá? A gente faz duas correntes, vamos lá no bloco de 5 pontos, vamos repetir os 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, a gente vai fazer três correntes, perdão. Nós vamos pular esse espaço e ir no próximo bloco de 5 pontos e fazer os 5 pontos altos novamente. Então, feitos os 5 pontos, nós vamos fazer duas correntes. Vamos nos próximos pontos altos e é só fazer um ponto alto para cada um deles. Chegando no final da carreira, faz uma diminuição. E para iniciar a próxima também inicia com uma diminuição, tá? Vou fazer essa, adiantar a próxima e já volto. Cheguei aqui então na parte do desenho e a partir de agora a gente vai começar a diminuir ali o desenho central, tá? Então, olha só. A gente faz duas correntes, vamos no bloco de 5, vamos pular o primeiro ponto, tá? E a partir dele, a gente faz um ponto alto para cada um. Então, a gente vai ficar ali com 4 pontos altos. Como eu falei, a gente vai começar a diminuir. Fez os 4 pontos altos, chegou ali no espaço. Olha só, a gente pulou o primeiro, tá vendo? Dentro do espaço, nós vamos colocar apenas um ponto alto. No próximo bloco de pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto para cada um deles. Chegando ali no finalzinho, a gente vai pular o último, tá? Então, aqui nesse centro, então a gente vai ficar nesse centro aqui no total de 9 pontos altos, tá? Lembrando que, porque a gente pulou o primeiro dos 5 e o último dos 5, tá? Ficando com 9 pontos no total. Vamos fazer duas correntes para os próximos pontos altos, vamos fazer um ponto alto para cada um deles. Chegando no final, faz uma diminuição. Então, eu vou terminar essa carreira, vou adiantar a próxima e já volto com vocês. Terminei, então, aquela carreirinha, já adiantei a próxima com uma diminuição no início, não se esqueça da diminuição. Então, aqui a gente vai fazer duas correntes. A gente vai pular o primeiro ponto e a partir dele a gente faz um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo, tá? Então, novamente, a gente vai pular um no início e um no final. Dessa vez, a gente vai ficar com
7 pontos altos aqui, tá? Então, olha só, eu fiz ali até o penúltimo, deixei o último ponto sem fazer, ficando com os 7 pontos. Vamos fazer 2 correntes. Vamos nos próximos pontos. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Chegando lá no final, a gente faz uma diminuição. Então, eu vou terminar essa carreira e adiantar a próxima, iniciando com uma diminuição. Cheguei então aqui na parte do desenho, a gente vai fazer a mesma sequência que a gente fez na carreira anterior. Nós vamos fazer 2 correntes. Nós vamos fazer 3 correntes agora, perdão. A gente pula o primeiro ponto e a partir dele a gente faz um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo. Dessa vez, nós vamos ficar com os 5 pontos altos aqui no centro. Ó, então, eu fiz ali até o penúltimo. Deixa o último ponto sem fazer. Faz 3 correntes agora. Vamos nos próximos pontos. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no final. Chegando no final, faz uma diminuição. E a próxima carreira também. A próxima carreira vai ser a mesma coisa, na parte do desenho do centro. A gente vai pular um ponto no início e um ponto no final. A gente vai ficar com um bloco de 3 pontos. Então, eu não vou mostrar a próxima carreira já para adiantar, tá? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e fazer a próxima e já volto com vocês. Então, aqui nós terminamos, terminei ali a carreira que tem um bloco de 3 pontos no desenho, tá? Então, nós terminamos a parte principal do cropped. Agora, a gente já vai aproveitar que a gente já tá com um fio aqui na parte de cima, nós vamos fazer as alças e o acabamento. Eu só vou fazer o acabamento na parte de cima e na parte de baixo. Nas laterais, eu não vou fazer acabamento, porque eu acho que essa diminuição, o jeito que a gente fez a diminuição, não precisa de acabamento. Ficou bem acabadinho. Geralmente, quando a gente faz diminuição assim, dá pra perceber que fica alguns espacinhos, sabe? Mas fazendo essa diminuição, ele fica perfeitinho e não precisa de acabamento. Caso você queira fazer também, pode, aí fica a critério de vocês. No meu caso, eu não vou fazer, tá? Então, aqui, ó, vou medir pra vocês, o meu cropped ficou com 22 centímetros. Então, se você quiser fazer ele mais comprido, você vai ter que ajustar a parte do desenho, fazer carreiras a mais, né? Mudar o desenho. Mas, caso você não queira mudar o desenho, você pode fazer mais carreiras de pontos altos lá no início. Lembra aquela primeira carreira de pontos altos que a gente fez, que não tinha nada? Era só uma carreira de pontos altos? Então, você pode fazer mais carreiras. Você pode fazer mais 4 carreiras, mais 5 carreiras, antes de iniciar o desenho, tá? Caso você queira ele mais comprido. Ou também, se você tem prática, aí você pode mudar o desenho, né? Fazer carreiras a mais, usar a criatividade aí mesmo, não é tão difícil assim, tá? Então, agora a gente já vai aproveitar que a gente já tá aqui e já vamos fazer as alças na parte de cima, até para não ficar fazendo nó e ele ficar bem seguro, a parte da alça não soltar, não ter perigo de soltar. Então, a gente já vai aproveitar que a gente já tá com a agulha aqui e vamos fazer a alça e o acabamento. Então, aqui nós só vamos subir as correntinhas, tá? A quantidade pode ser o tanto que você quiser. Os centímetros, de uns 30 a 40 centímetros, mais ou menos, tá? Eu fiz 25, eu fiz ele bem curtinho, porque eu não gosto que fique muito grande. Mas, se você quiser ele mais comprido, eu recomendo de uns 30 a 40 centímetros, tá? Vou fazer aqui as correntinhas. Feita, então, aqui as correntinhas, eu vou medir aqui pra vocês verem. Eu fiz aqui, ó, mais ou menos 24, 25 centímetros, tá? Como eu havia falado. Agora, nós vamos voltar aqui, fazendo uma carreira de meio ponto. Então, vou subir 2 correntes,
Vou pular as 3 primeiras correntes, vou para a 4ª correntinha e vou fazer um meio ponto alto. Próxima corrente, um meio ponto alto. Então, a alça que a gente vai fazer aqui é bem simples. É só colocar um meio ponto alto para cada correntinha até chegar lá da última. Fiz então aqui toda a minha carreirinha de meio ponto alto, a gente já vai introduzir ela aqui na peça, tá? A gente vai pular os 2 primeiros pontos da carreira, vamos pro terceiro e faz um ponto baixíssimo. Vamos fazer agora o acabamento, tá? Para já passar para a parte da outra alça. Nós vamos no ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo. Vamos subir 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais 2 pontos altos. Nós vamos pular 2 pontos de base e no próximo prende com um ponto baixo. Sobe 2 correntes, volta nesse mesmo ponto de base e faz mais 2 pontos altos. Pula 2 pontos de base e no próximo prende com um ponto baixo. Então, a gente vai fazer esse acabamento que tem um ponto caído. Ele vai ficar em forma de várias ondinhas, é bem legal. Vamos fazer ele, então, por toda a carreirinha. Quando chegar lá no final e tiver faltando 3 pontos, a gente deixa ele sem completar, pra gente poder fazer a outra alcinha. Cheguei, então, aqui no final e eu deixei os últimos 3 pontos de base sem fazer nada, tá? A gente vai subir agora com as correntes. Agora, a gente não vai contar por centímetros, tá? Nós vamos contar a quantidade que a gente fez naquela primeira alça e o mesmo tanto de correntes que a gente fez lá, vamos fazer aqui, tá? Pra ficar as duas iguaizinhas. Então, a gente vai fazer as correntes e depois volta fazendo os meio pontos altos, tá? Fiz aqui, então, toda a minha carreirinha. Eu já prendi ali a carreira de meio ponto alto na carreira de base, tá? E já cortei e arrematei o meu fio. Agora, a gente vai passar aqui pra parte das alças do lado. Perdão, a gente vai passar primeiro pro acabamento na parte de baixo, depois as alças das costas. Nós vamos fazer um nó no fio, como eu já fiz ali. Introduz ali a agulha no primeiro ponto, faz um ponto baixo. Vamos subir 2 correntes para inteirar um ponto alto e mais 2 correntes para dar de espaço. Esses fiozinhos a gente arremata depois, tá? Nós vamos pular 2 pontos de base e no próximo faz um ponto alto. Faz 2 correntes, pula 2 pontos de base e no próximo faz um ponto alto. Então, essa carreira é muito simples. Nós vamos fazer um ponto alto, seguido de 2 correntes e sempre pulando 2 pontos de base, tá? Então, é uma carreirinha de espaços. Vamos fazer assim até o final. Terminei, então, aqui toda a minha carreira de espaços. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos altos bem simples. A gente vai subir 3 correntes, vira. Vamos aqui dentro do espaço. E dentro desse espacinho de correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos. No próximo ponto alto de base, nós vamos fazer um ponto alto sob ele. No próximo espaço, 2 pontos altos. E no próximo ponto alto de base, um ponto alto. Então, vai seguindo essa sequência até o final. Terminei toda a minha carreira, nós vamos fazer agora a última carreira de acabamento. A gente faz uma corrente, vira. Nós vamos vir aqui nesse mesmo ponto de base, vamos fazer um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. E no próximo, terceiro ponto baixo. Nós vamos fazer 2 correntes, vamos pular 2 pontos de base e no próximo faz um ponto alto, volta nesse mesmo ponto de base, coloca mais um ponto.
Nós vamos fazer 3 correntes, volta aqui nessa argolinha desse ponto alto aqui embaixo e faz um ponto baixo, ficando com um picô. Vamos voltar nesse mesmo ponto de base que estamos, vamos colocar mais 2 pontos altos. Então, ficou assim, 2 pontos altos, um picô e mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faz 2 correntes, pula 2 pontos de base e no próximo faz um ponto baixo. Nós vamos fazer agora uma sequência aqui de 5 pontos baixos, tá? Conta esse ponto como primeiro, então no próximo faz o segundo ponto baixo, próximo terceiro, até completar 5 pontos baixos. Feitos 5 pontos baixos, a gente vai repetir essa sequência novamente. 2 correntes, pula 2 pontos de base e no próximo coloca 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer um picô, então sobe 3 correntes, volta aqui nessa argolinha de baixo do ponto alto, faz um ponto baixo. Nesse mesmo ponto de base, coloca mais 2 pontos altos. Então, repetimos a sequência novamente do picô, tá? Faz 2 correntes, pula 2 pontos de base e no próximo inicia novamente os 5 pontos baixos. Então, a gente vai fazer essa sequência para toda a carreira até o final. Então, aqui nós terminamos toda a carreirinha de acabamento. A gente vai passar agora para as laterais. Vamos fazer a alça da lateral, tá? Então, a alça vai ter uma diminuição. Eu vou aproveitar que já estou com a linha aqui, vou subir 3 correntes. Vou vir aqui no meio desse ponto alto que tá aqui de lado e faz um ponto alto dentro dele, tá? Dentro do ponto alto. No próximo ponto, que é o ponto de união entre uma carreira e outra, coloca um ponto alto. Próximo ponto, que é dentro desse ponto que a gente tem aí de lado, coloca um ponto alto. Próximo ponto, que é o ponto de união, faz um ponto alto. Então, a gente vai seguir assim, fazendo os pontos altos, até chegar aqui nessa pontinha, onde começa as diminuições aí na lateral, tá? Então, é só nessa parte. Fiz aqui, então, a carreirinha só até ali, onde eu havia falado. Então, a gente vai seguir daqui, tá? Nós vamos fazer 3 correntes, vira. Vamos no próximo ponto. 2 correntes, perdão, vamos no próximo ponto e faz um meio ponto alto. Então, a gente fez aqui uma diminuição. Agora, a gente segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até sobrarem 2 pontos lá no final. Então, a gente vai começar agora a diminuir as pontas, tá? Então, fizemos uma diminuição aqui no início, vamos fazer também uma diminuição no final dessa carreira. Cheguei, então, ali no final, sobraram ali os últimos 2 pontos que a gente vai fazer uma diminuição. Então, no penúltimo ponto, nós vamos fazer metade de um ponto alto, vai ficar com 2 argolas na agulha. E no próximo ponto, que é o último, que são aquelas correntinhas, nós vamos fazer a segunda metade de um ponto alto, ficando com 3 argolas na agulha. Agora, fecha tudo de uma vez. Então, fizemos aqui uma diminuição. A próxima carreira também vai ter uma diminuição para cada ponto, tá? Então, a gente já inicia com 2 correntes, vira, vamos no próximo ponto, faz um meio ponto alto. Então, a gente já começou aqui com uma diminuição. Agora, é só seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até restarem 2 pontos lá no final. Fiz aqui, então, toda a minha carreira, aqui no final sobraram os últimos 2 pontos, que na verdade é 3, né, porque a diminuição, ela tem 2 pontos. Então, a gente vai fazer metade de um ponto alto no penúltimo ponto,
E no último, que é aquele meio ponto da carreira anterior, a gente faz metade de um ponto alto também. Agora fecha tudo de uma vez. Então, para essa carreira a gente fez uma diminuição para cada ponta. A próxima carreira que a gente vai fazer não tem diminuição, tá? Então, a gente sobe 3 correntes, vira, e vamos fazer normalmente apenas um ponto alto para cada ponto de base até o último ponto. Então, essa carreira não tem diminuição em nenhuma das pontas. Cheguei então aqui no final, agora a gente vai iniciar novamente a próxima carreira com diminuição para cada ponto. Então, a gente vai seguir essa sequência, uma carreira sem diminuição, 2 carreiras com diminuição. Aí, novamente, uma carreira sem diminuição e mais 2 carreiras com diminuição. Então, segue essa sequência, tá? Para ele não diminuir tudo de uma vez e não ficar feio, ele tem que diminuir devagarzinho, tá? A gente vai fazer assim até restarem apenas 2 pontos na carreira, tá? Fiz aqui então todas as diminuições, olha como ficou. Restaram ali na minha carreira 2 pontos apenas, ó. 3 correntes, próximo ponto, faz um ponto alto. Fiquei então com 2 pontos na carreira. A gente vai seguir agora fazendo 2 pontos altos por mais algumas carreiras. Então, sobe 3 correntes, vira, vem aqui no meio dos dois e faz um ponto alto. Sobe 3 correntes, vira, vem no meio desses 2 pontos e faz um ponto alto. E segue fazendo assim por mais alguns centímetros, pode ser uns 7, 8 centímetros mais ou menos. Essa parte aqui essa que é a parte da alça, na verdade, tá? Porque essa parte da diminuição, ela vai ficar toda nas costas, e quando chegar na parte dos 2 pontos altos, é onde a gente vai amarrar. Então, essa que é a alcinha, tá? Aí você pode fazer o tamanho que você quiser. Eu recomendo só uns 8, 7 centímetros, que já é suficiente pra gente poder amarrar. Terminando aqui, você corta o fio e arremata, e faz a mesma coisa pro outro lado, com a mesma quantidade de pontos e com a mesma quantidade de carreiras, tá? Feito isso, a gente já terminou nosso cropped, olha só como ficou. Fizemos acabamento em cima e embaixo. Nas laterais eu não fiz, porque as diminuições que a gente fez ficou bem certinho, bem reto. Não precisa de acabamento. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.